Então vai mandar um zap para o 0800 591 2591 e vai aproveitar desconto no primeiro pedido e diversas outras vantagens, tá? Tá vendo esse QR Code que tá aqui, ó, na sua tela? Então você vai pegar, vai apontar a câmera do seu celular para baixar o app da Supergás Brás agora mesmo. Ou então você vai lá na loja de aplicativos do seu celular e digita lá Supergás Brás, facinho. Supergás Brás com você em todos os momentos. Então é cabeleira! Olha lá! Olha o timbre, gente. Sobe um pouquinho pra gente ouvir o timbre. Olha aí, ó. Cabeleira, cabeluda. Muito bom. Obrigado. Valeu, Pedroca. Muito obrigado pela sua participação. Gente, o Balanço Geral de hoje fica por aqui, nessa homenagem especial à cantora Gal Costa. Vou lá pro estúdio do Fala agora participar junto com o Roberto, que a gente vai falar mais de Gal. Beijo, obrigado, gente. Vem pra cá, Michel Bermudes, e a gente já começa o programa falando sobre a triste despedida, né, de Gal Costa. A música popular brasileira está de luto, gente. Maria das Graças Costa Pena Burgos, a Gal Costa, morreu hoje aos 77 anos, deixando um imenso vazio no coração de todo mundo. Gal estava afastada dos palcos depois de passar por uma cirurgia, né, ela precisava retirar um nódulo no nariz. Mas só que a causa da morte, segundo a assessoria, foi um infarto. A carreira de Gal Costa começou nos anos 60, ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé, e transformou, gente, o cenário da música brasileira com o tropicalismo. Ao longo da sua carreira, Gal Costa lançou mais de 30 discos. Gal Costa deixa o filho Gabriel Costa Pena Burgos, de 17 anos. E a carreira de Gal, né, o sucesso que ela alcançou, o exemplo de mulher forte, guerreira, é sobre isso que a gente vai falar agora, porque a morte de Gal Costa, infelizmente, né, pegou todo mundo de surpresa na manhã desta quarta-feira. E aqui no nosso estúdio a gente vai repercutir esse assunto. Eu recebo aqui Michel Bermudes, que é fãzão dela, Pedro Permui, né, nosso querido colunista do Folha Vitória, e também recebo a professora de canto, né, especialista nessa área maravilhosa, Elaine Rovena. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Eu Elaine. que agradeço. De todos vocês, né? Uma pena que é para falar... Boa tarde a todos. Uma pena que é para falar de uma despedida, né, assim, que o Brasil acaba ficando em luto, o mundo, né, Michel, como você bem disse. Explica pra gente, Elaine, a importância, toda a representatividade da Gal Costa para nós brasileiros, não só na música, mas na arte em geral, né? Sim, foi como nós estávamos conversando. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a vocês que estão nos assistindo e obrigada pelo convite. Gal Costa foi representativa para várias gerações. O mais importante é, com certeza, o legado que ela deixou. E como eu coloquei a você e falava a Michel, nós não estamos acostumados com a finitude, né? O ser humano, a única certeza que ele tem é essa partida, mas ele não é preparado para essa finitude. Agora, o que fica sempre é o legado desse ser humano. E no caso de Gal Costa, é um legado enorme, é um legado inenarrável. Nós poderíamos ficar aqui dias falando sobre isso e sobre a importância dessa mulher, que certamente, se tivesse começado o trabalho dela há 20 anos, né, de 20 anos para cá, ela teria uma projeção absurda. Agora, vocês imaginam alguém que nos anos 70, 80, 90, conseguiu conquistar o mundo, conseguiu fazer trabalhos em vários países sem esse apoio, sem essa ferramenta da internet. E uma voz raríssima, como eu falei a você, Rô, uma extensão incrível. Nós poderíamos considerar Gal Costa um soprano com uma extensão absurda, com uma musicalidade impressionante, uma pessoa que, com certeza, cantava como se tivesse feito anos de técnica e que chegou até onde chegou com uma voz maravilhosa. E essa técnica, na verdade, foi bem autodidata, né, Michel? A gente estava conversando nos bastidores. Michel me trouxe uma curiosidade interessante. É apaixonante essa história. Essa história, Roberta, eu estava te contando na redação para ela, Pedro,
E olha que coisa louca, eu vi uma entrevista dela no Jô Soares, acho que você viu essa entrevista também, amiga. E ela já contou, inclusive em outra, na biografia dela tem também. Ela, quando criança, ela pegava uma panela e ela ficava ouvindo no rádio as grandes cantoras da época, Ângela Maria, Estrela d'Alva, e ela botava a cabeça dentro da panela para reverberar o som e ela entender a voz dela. Para ela ter consciência da voz, ela usava a panela. É claro que a Elaine sabe muito bem disso, uma professora que formou grandes cantoras capixabas. Então ela usava a panela para conseguir entender que voz, melhorar o timbre, e ali ela foi desenvolvendo. Sem aula, sem professora, não é isso, Elaine? Que maravilha, Exatamente. Né? E eu tive o grande prazer de conhecer, cantar e trabalhar quase 2 anos com o Vitor Biglione, que é justamente o guitarrista argentino, detentor de 2 Grammys, que fez o arranjo de Meu Nome é Gal. Meu nome é Gal! Gal! Isso é icônico, né? Lá em cima, vai você pra eu não pagar muito. Vai você, Elaine, vai um pouquinho. Meu nome é Gal! É lá em cima, né? Um negócio fenomenal. É uma coisa fenomenal. Meu Deus. E uma coisa intuitiva e trabalhada impressionantemente dentro de técnicas que hoje têm o nome de belting e outras tantas. Então, Gal era um fenômeno, é um fenômeno, porque, na verdade, parte, né, esse corpo físico, mas fica um legado impressionante, Michel. É a obra, né? É a obra, e eu vou continuar usando o termo que eu usei, inenarrável. É uma coisa impressionante. Hoje eu fiquei revendo algumas coisas e, assim, coincidentemente, eu tenho estudado algumas coisas para Gal para um novo espetáculo meu do começo do ano. Então, nós estávamos fazendo arranjo eletrônico para uma música que ninguém canta como ela, que é o meu bem, você tem que acreditar em mim. Isso é belíssimo, Sua né? Estupidez do Roberto Carlos. Sua Estupidez que do na Roberto voz dela, Carlos. Não, ninguém canta como ela, Sim. né? Aquele primeiro arranjo lá de trás, dos anos 70, é isso. E Pedro, a gente percebe toda essa movimentação no mundo das celebridades, né? Tá todo mundo se manifestando hoje nas redes sociais. Esse é o assunto, né? Porque foi uma artista que se manteve por muito tempo nessa condição de ser referência. E ela, apesar de ter tido esse conhecimento que ela mesma criou, ela foi se especializando e foi dando continuidade a esse estudo. Tanto que na idade dela, aos 77, já não é mais tão comum você ter cantoras atingindo timbres e atingindo notas que ela continuava atingindo, e parecia que cada vez mais, com mais idade, melhor ficava. E aí você tem um trabalho dela muito importante, recente, com o cantor Silva, que é um pedacinho do Espírito Santo que fica guardado com ela. Ele já se manifestou nas redes sociais falando que nunca vai se esquecer de tudo que fez com ela, de todos os ensinamentos que ela passou, de como foi o bastidor, né, com Gal Costa. A gente tentou contato com ele, mas ele está num voo, acabou não conseguindo entrar aqui com a gente, mas vai ter oportunidade de falar para poder detalhar um pouco mais. Tem toda a questão, né, com o Roberto. Tem o Roberto Menescal, que muita gente não sabe que é de Vitória, mas é de Vitória. E foi um dos maiores nomes da Bossa Nova. E como a gente estava falando no balanço, Gal marcou essa primeira geração da música brasileira no mundo, de quando o mundo conheceu a Bossa Nova. E aí Tom Jobim virou inglês, Tom Jobim virou francês, a Garota de Ipanema dominou o mundo e Gal Costa estava nessa leva da primeira safra de brasileiros que fez fama do Brasil no mundo todo. Agora, Michel, você que gosta sempre de trazer até mesmo aqui para a TV, para nossa redação, vários LPs. Tem uma capa da Gal que essa é icônica, né? Porque é o Índia que você gosta? Qual que você gosta? É aquela que ela escancara o peito mesmo, que ela coloca de fora, sabe? E aí é interessante isso, que mostra que ela era um símbolo também para a época, né? Não só para música, mas ela marcou mesmo, ela foi uma representatividade enquanto mulher, quebrando tabus, paradigmas, Sim. né? Sim, e é muito importante você falar isso, porque hoje a gente percebe que as cantoras elas já têm mais essa noção da importância também política e social delas. Isso. A Gal não era só uma cantora, não era só uma intérprete. A Gal esteve presente nos principais movimentos políticos e sociais do Brasil, desde lá nós estamos falando da década de 60, na época da ditadura
militar, foi uma voz muito importante, participou do tropicalismo, que foi um movimento importantíssimo no nosso Brasil, que na verdade remexeu ali na cultura. A Gal, a gente falou da Bossa Nova, foi uma das principais vozes da Bossa Nova, e o legal dela, e que eu acho interessantíssimo, Elaine, é que a Gal não tinha pudor. Ela cantou romântico, ela cantou música brega, ela cantou forró, ela cantou axé, ela cantou de tudo. A Gal era uma cantora que cantava de tudo. Essa característica da mistura de ritmos, isso era marcante nela, né, Elaine? Sim, e uma coisa incrível que você estava colocando em relação a essa postura progressista de Gal, que nos anos 80 colocou os peitos, os seios para fora, cantando Vaca Profana, e sendo dirigida por Gerard Thomas, que é um grande diretor. Como que era esse show, o Sorriso da Gata Alice, né? Esse show era lindo, que ela botava o peito pra fora, no né? Vaca Lindo, Profana, e foi super polêmico, né, na época. Foi mesmo. Cantora nenhuma fazia isso, e ela sempre foi muito progressista. E você me perguntou, perdão, em relação a... Essa questão mesmo, né? Das músicas, né? E a mistura de ritmos, né? Que o Michel trouxe essa informação, que ela mistura o rock, o axé. De ritmos, eu falava, inclusive, para ele, da questão também progressista com os figurinos, né? Que muitas coisas ela idealizava, ela tirava do próprio acervo. Essa pitada tropicalista sempre, né? Essa mistura, essa fusion... E depois de toda uma explosão tropicalista, de toda uma questão colorida, ela, em 94, entra com Tom Jobim de smoking, num piano de cauda, e cantando só bossa nova, em inglês, em português e jazz. Um show icônico que eles rodaram. Então, assim, fantástico. Michel, ela num pino, toda assim, com um vestido preto, chiquésimo, um cabelo preso, e arrasando. Arrasando. Olha só, você tocou no assunto aí do piano de cauda. Daqui a pouquinho eu quero falar, inclusive, com o Pedro Permui, que eu sei que ele toca maravilhosamente, encanta. Daqui a pouquinho você vai falar pra gente, Pedro, dessa influência que ela também teve nessa sua veia artística, tá? Mas antes, eu vou conversar agora aqui pela internet com uma cantora capixaba, a Valesca Santos, que vai falar pra gente sobre o legado que Gal Costa nos deixa. Tudo bem, Valesca? Boa tarde. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Conta Obrigada, pra gente, né? Eu que agradeço. Sobre toda a influência. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Um beijo para a Elaine Rovena, querida amiga, que está aí com vocês. Olha, eu me lembro muito de Gal, participando do programa do Flávio Cavalcante, nos anos 60, que chamava-se Um Instante Maestro. Ela chegou simplesinha, mas já vestida assim, meio que tropicaliente, né? E ela cantou, e o Flávio era muito, muito rígido. Ele deu nota 10 para ela. E o jurado deles, eu fiquei impressionada com aquela mulher, né? E aí eu já tocava violão, já cantava as coisinhas lá de criança e tal, né? E aí eu falei, gente, eu quero cantar como essa moça aí. E por acaso a minha voz, ela tinha um timbre, agora não tanto, mas ela tinha um timbre parecido com o da Gal. E depois juntei com o violão, que ela tocava violão também muito bem. E é bom lembrar também que a Gal fez papel importante na Tropicália, né? Juntamente com o Caetano, com o Gil e com a Bethânia, eles formaram os Doce Bárbaros, que na verdade começou com eles, mas depois veio o pessoal, os Novos Baianos e todo o pessoal da Tropicália. Mas foi ela, junto com esses três, que deu início a toda a Tropicália, que até hoje existe no Brasil, esse movimento Tropicália, tanto na forma de vestir, quanto no estilo de música e no estilo de pensar, né? Então, ela, assim, para mim, que toco violão também, nunca vou ser uma cantora como ela, confesso. Ela é muito, muito afinada. E eu, de vez em quando, dou uma escorregada. Mas o violão dela era aquela coisa simples, mas muito certeira. Um violãozinho, assim, muito honesto. E enfim, é uma perda para a música brasileira, de um modo geral, porque ela atravessa várias gerações. Ela vem desde a geração dos anos 60, atravessando todas essas décadas, sem cair do galho, né? Porque já fez várias participações com cantores e compositores novos. E o que mais você admirava na Gal, Valesca? Olha, o que eu mais admirava na Gal, primeiro, ela
era uma pessoa assim, tranquila, não falava alto, e ela era muito certeira, não falava demais. Ela chegava, você perguntava alguma coisa, ela era muito concisa nas palavras dela. Mas, acima de tudo, como música, eu admirava a voz dela, que tento até hoje me espelhar nela, né? E tentar fazer aqueles timbres tão maravilhosos. E, enfim, é uma pessoa assim que, assim, dentre tantas outras cantoras maravilhosas que já partiram, mas ela fez uma história muito longa, né? Apesar de